Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Queremos falar nesta manhã, essa escola bíblica, sobre dons ministeriais. Estamos dando sequência no assunto sobre os dons do Espírito, dons ministeriais, operações, enfim, a capacitação espiritual dada ao povo de Deus. E infelizmente, em toda a época de apostasia, as pessoas ignoraram que o ministério cristão precisa ser com o poder do Espírito de Deus. E aí aqueles menos tementes, provavelmente, acabam substituindo isso por tipo de capacitação humana, que tem o seu valor, seja a psicologia, seja a psiquiatria, seja qualquer área de capacitação para a transmissão do Evangelho e para ajudar as pessoas, tem a sua importância. Porém, a capacitação principal que foi dada por Cristo é justamente o poder do Espírito. Jesus não apresenta uma outra coisa, senão ele diz em Efésios 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para vocês serem testemunhas. Uma outra passagem muito conhecida que já citamos algumas vezes aqui no início desse assunto, Lucas 24:49, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Então há uma exigência divina para que nós sejamos revestidos de poder. Então, e o manuseio dessas armas espirituais a gente encontra em Efésios capítulo 6, por exemplo, onde fala do aparato bélico que o cristão precisa. Então, alguns, como eu disse e repito, desavisados, pensam que letra vazia vai trazer edificação espiritual para os seus ouvintes, ou animação de auditório vai trazer mudança de caráter, mudança de vida para os seus ouvintes, certo? E a gente sabe que não. Por isso, nós damos sequência falando sobre o poder de Deus, e eu me espanto de ver pessoas dando estudos contra o batismo com o Espírito Santo, contra revestimento de poder, contra tudo isso, amados. Quero crer que são progressistas, aqueles que tiram o sobrenatural da igreja. Teve um cara que ele é até um cara de pau, um falso ensinador, que ele disse que o revestimento de poder foi só para a época apostólica. Quer dizer que quando a coisa piora, quando o mundo fica mais podre, aí Deus retira o poder espiritual. Entendeu? Outros, para defender seus questionamentos particulares,
em detrimento da Escritura, eles adulteram um texto ou falam de um lado do texto e deixam o outro sem falar para poder defender suas ideias. É o que nós chamamos de especulação. Não é errado você especular. O problema é quando você especula e dá à especulação o valor de doutrina. Aí o negócio fica sério. E é o que mais nós vemos. E o ponto fundamental de base, tá, irmãos, do denominacionalismo exacerbado é justamente esse problema de você alimentar uma narrativa que é a especulação. E quem defende a especulação a nível de doutrina questiona os outros que fazem a mesma coisa. Você acaba fazendo o que você condena. Isso é muito perigoso. Não é errado, repito, especular. Errado é quando você não encontra na sua especulação, não há apoio bíblico, você vai dando voz para passagens isoladas da Bíblia. Você começa a criar um panorama seu e dar a sua definição. E você grita que aquilo ali é verdade, porque você está alimentando, você está transformando, dogmatizando uma especulação. Isso é muito perigoso para a sua vida espiritual. Você não pode nem acrescentar e nem tirar. Presta atenção, querido. Se a Bíblia não fala, não invente. Fale só o que a Bíblia diz. Você não vê o outro ensinando que Jesus tinha casa na praia? Eu conheço um monte de ribeirinho que mora na beira da praia e não é rico. Que Jesus construía móveis assim, estalava o dedo, os móveis apareciam. Quando que na verdade o carpinteiro da Bíblia que se descreve era um construtor. E o pior não é isso, irmãos. Os crentes comem como avestruz. Tudo que cai na frente dele, o cara que está falando é famoso, então é verdade. É como nós fazíamos no passado. É verdade, passou no jornal. A gente acreditava em tudo. Papai Noel, né? Coelhinho que bota ovo. A coisa tão louca, a propaganda louca, a narrativa alimentada, que não sei se cabe aqui nesse raciocínio. Tem uma professora aqui perto, ela com a filha dela estavam pesquisando, irmãos, na internet para ver se coelho botava ovo. Professora. É inacreditável, mas existe. Então, você vê, a plateia fica sentada para escutar, com a preguiça de ler, de pesquisar, de questionar, e aceitam se quem está falando é famoso, quem grita mais alto leva vantagem. Tome cuidado com isso. Nós vamos defender o que a Bíblia diz. O que ela não diz, a gente não defende. A gente não bate o pé. E lembrando, irmãos, quando você não aceita ser questionado, é porque o que você está defendendo é mentira. Porque a mentira é feita nas trevas. É feito de caixa fechada. Você não pode abrir. Se você mexer, a pessoa grita. Não estou dizendo que a pessoa não deva questionar, claro. Mas ele tem que estar com a caixa aberta. Caixa aberta é o quê? Eu estou pronto a ser questionado. E também quero questionar. Porque há pessoas que gostam de questionar a gente, mas não gostam que a gente questione eles. Está entendendo? Então, uma pessoa que vem discutir com você com uma caixa fechada, ele não vem discutir, ele vem afirmar. E dizer que aquilo que ele está defendendo é verdade. Se você cair na besteira de tentar questionar, vai ter briga, vai ter bate-boca, vai ter ofensa. O tal caixa fechada vai ficar nervoso, vai ficar zangado ou zangada, sei lá. Eu conheço um monte de gente que conversa, que vem falar com caixa fechada. Aí às vezes eu já uso, como tem um vídeo meu, que eu ironizo o cara. Ele entra dizendo o seguinte: olha, não tem inferno na Escritura, que tem a sepultura. Ele já afirmou. Então eu falei, tá bom, filho, fica com a sua verdade para lá. Ele não questiona, ele não chega e diz, olha, não tem. E aí fala, me prova que tem. Não, ele já afirma que não tem. Então esse é o perigo. Dentro do nosso assunto sobre dons ministeriais, já que falamos dos dons espirituais, recapitulando, falamos sobre os 9 dons, falamos sobre a explicação sobre o que é poder.
9 dons do Espírito são capacitações espirituais, lembrando que os dons são secundários, eles vêm sempre depois do dom ministerial. Eu até falei antes dos dons espirituais. Qual o objetivo dos dons espirituais? Pelo menos dos 9, né? Que é os dons de poder, como é fé, operação de milagres e operação de maravilhas, quer dizer, dons de curar e operação de maravilhas. Os dons de elocução, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, e os dons de revelação, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos. Então, esses 9 dons, o objetivo deles qual é? Tem 3: consolar, edificar e exortar. O grande problema é quando você pega os dons espirituais e levam eles para o nível de dom ministerial. Pra você ter uma ideia, eu conheci um pastor que ele saiu daqui da cidade, foi para uma cidade vizinha, consultar uma irmã que é usada no dom de profecia para saber se o que ele estava fazendo era de Deus ou não. Consultar dom de profecia, o que não pode. Por quê? Os dons espirituais não servem para guiar, não servem para orientar. Eles são secundários. Ele vai exortar, consolar ou edificar. E como que ele funciona? Depois do dom espiritual. Um exemplo. Ou quando Deus fala contigo primeiro. Deus colocou um desejo muito grande de você evangelizar os argentinos, por exemplo. E aí, sabe, aquela coisa queima no teu peito. Quando você ouve falar de argentino, você sente aquele desejo de estar lá pregando. E aí começa a estudar o espanhol. E aí de repente Deus usa alguém em profecia. Diz: meu filho, eis que o desejo do teu coração vem de mim. Prepara-te para... Aí vem a exortação, entendeu? Para partir da tua nação em direção ao lugar que eu já tenho te mostrado. É uma exortação, é consolação ao mesmo tempo, te edifica a tua fé. Você sabe que o dom espiritual aqui está corroborando com algo que Deus falou contigo. Ele é secundário. Nunca que vai acontecer que você está distraído, não está pensando em nada, e alguém vem num dom de profecia e diz: levanta-te e vai pregar na África. Se você fizer isso, você vai errar. Até casamento tem sido feito com profecia, e termina com profecia também. Por quê? Porque ele é guiado dessa forma. Lembrando que nos dons espirituais você não precisa ser maduro espiritualmente. Pessoas imaturas são usadas nos dons espirituais, tá? Ou seja, a igreja de Corinto é um exemplo. Tinha os 9 dons. Paulo diz: nenhum dom vos falta, porém lá era uma meninice exacerbada. No que tange aos dons ministeriais, por exemplo, a gente vai se lembrar da exortação do escritor aos Hebreus, no capítulo 5, a respeito daqueles crentes que eram imaturos. Ele estava numa narrativa, ele estava narrando a história de Abraão, que deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, é isso? Né? Melquisedeque. E ele começa a falar de Melquisedeque, que não tinha linhagem, não tinha descendência e tal, que é um tipo da pessoa de Jesus. E de repente ele interrompe a narrativa e diz: eu tinha que falar muito para vocês. Eu tinha muita coisa para falar, mas de difícil interpretação. Mas eu não posso continuar porque vocês se tornaram tardios em aprender. Porque vocês são meninos. Eu tenho, aliás, que ensinar vocês os primeiros rudimentos, ou seja, as coisas fundamentais do cristianismo, porque o tempo passou e vocês estão atrasados. Porque ele diz que o crente maduro é aquele que tem os seus sentidos exercitados. É a pessoa que medita, é a pessoa que lê, é a pessoa que questiona, é a pessoa que quer aprender. Aí ele amadurece. E quero salientar aqui, querido, se você não se autocritica, teu conhecimento é chulo. Se você aceita questionar os outros, mas não aceita questionar a si mesmo, é complicado. Eu diria que uma das maiores revelações que eu recebo de Deus é quando Deus revela o meu erro. Uma das maiores é quando eu reconheço o meu erro, a minha falha, meu extremismo, meu fatalismo. E o que eu mais vejo, irmãos, são ensinadores denominacionais, uns condenando os outros. O cara sai para defender, não vou falar nome aqui, né? Claro que eu não vou dar visibilidade para ele, ao contrário, ele que me daria visibilidade não obstante ensinar besteiras.
né? Algumas besteiras, não é tudo, mas algumas besteiras. Aí eu vejo o cara pegar um texto isolado, corta no meio e dá definição. Ele bota palavras na boca do escritor sagrado, ele cria um factoide e lança. E aí e cita versículos isolados e fora de contexto. E aí se você não fizer uma pesquisa geral, você engole. Principalmente se você é tendencioso. Se você já concorda com ele, você já fica mais leve para escutar. Tem pessoas que eu sigo e que eu admiro, mas que eu questiono o que eles falam. Tem um certo pastor aí, bem famoso, que eu gosto das mensagens dele, mas eu escuto meditando. Teve um dia que ele foi falar sobre divórcio e para mim foi péssimo. Ele falou muita besteira, sabe? Mas é um camarada que eu admiro. O outro foi falar sobre João capítulo 3, sobre aquela parte que Jesus disse, ninguém subiu ao céu e tal. Dois pastores que eu sigo na rede social. Mas o que eles falaram não coincide com os textos da Bíblia. Eles deram definições baseadas em pesquisa de outros. E esses outros falaram besteiras e eles carimbaram. Não dá, amigo. Outras coisas que eles falam estão dentro da Escritura. Não é porque eu admiro, não. É só porque está certo. Até uma seita herética, se o adepto da mesma me falar uma coisa verdadeira, eu defendo. Eu defendo ele? Não, defendo o que ele falou de verdade. A mentira dele eu não posso defender. Nem de um homem de Deus que está sujeito a errar. E lembrando que em todos esses casos, crente, tu é do ministério, aprenda a viver com a caixa aberta se você está defendendo a verdade. Não seja radical no erro. A verdade é radical. Eu sei, mas a verdade não é a sua verdade nem a minha. É a verdade. Então a verdade, lembra? João 17:17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bom, dentro de Efésios 4, do versículo 11 a 16, nós estamos estudando sobre dons ministeriais ou capacitações para o ministério. Eu não pretendo aqui, irmãos, fazer um apanhado teológico assim refinado, a etimologia da palavra e blá blá. Não. Eu só quero falar basicamente sobre esse assunto. Normalmente, quando se fala de governo, não se está falando de uma pessoa, tá? Uma coisa é o presidente, uma outra coisa é o governo. Então muita gente fala mal de um homem que está na presidência, como aqui no Brasil, por exemplo, sem detalhes, né? Fala mal do presidente porque às vezes ele confunde o presidente com o governo. O presidente é um homem que tem um cargo, no executivo aqui no caso. Agora o governo não é ele. Então uma coisa é você falar como pessoa, uma outra coisa é você falar como governo. Uma coisa é eu falar como homem, outra coisa é eu falar como profissional vamos dizer assim, de uma capacitação profissional, por exemplo. Falar como construtor, falar como engenheiro, falar como médico, porque as bases são diferentes. Falar como homem, aspecto moral. Falar como macho, aspecto sexual. Falar como filho, filiação, eu, filho de alguém. Falar como pai, meu comportamento paternal. Falar como marido, as bases são outras. Eu falo como o esposo de uma certa pessoa. E falar como pastor não é minha opinião, é o que a Escritura diz. Então quando você fala de ministério, você está falando de um governo. O ministério do pastor fulano de tal é o governo, certo? Muita gente não sabe o que é ministério. Um governo, por exemplo, o brasileiro, por exemplo, o governo brasileiro ele tem à sua volta ministros. Então tem ministro dos esportes, não sou bom nisso, mas só para você ter uma ideia, né? Ministro dos esportes, da saúde, Minas e Energias, ministro da defesa, né? Relações exteriores, por aí vai. O que é isso? Isso compõe o governo. Não é diferente quando nós lemos Efésios 4:11.
onde o governo tem 5 pessoas destacadas por Paulo nessa passagem que nós lemos de Efésios 4:11. São interessante que são 5, né? Não sei se isso é simbólico, porque fala de serviço. A mão fala de serviço. E quando se fala do governo da igreja, se fala de 5 pilares do governo da igreja. Sabe? Eu observo muito isso. Eu sei que a escola dominical é uma tradição, mas é uma tradição que consistente no que tange ao ensino da palavra de Deus, né? Foi fundada por Robert Raikes, um inglês, que na verdade lá na Inglaterra ele pegava crianças que viviam na rua, juntava e dava estudo bíblico para elas. Logo os pais passaram a vir. Resumindo, nasceu a escola dominical, que considera-se a maior escola bíblica do planeta, o maior curso teológico, a escola bíblica. Sem entrar em detalhes sobre aqueles que se dedicam mais ou menos, sem esses detalhes. Mas a verdade é que é uma tradição, tá? É uma tradição, mas ela tem uma consistência, porque afinal visa ensinar. Bom, do que eu estou falando? Eu observo muito quando eu passo em frente a uma denominação, tá lá a placa, Batista, Assembleia e tal, esses são mais tradicionais. Mas os neopentecostais, e eu diria até mal intencionados, quando você passa, tá lá, campanha da busca de poder, campanha da família, prosperidade e tal, de quinta, terça, segunda, enfim. Aí eu olho, irmãos, e o que eu procuro ali? Onde é que está o culto de ensino? E onde que tem pelo menos uma escola bíblica? Não tem. E por que não tem, irmãos? Porque funciona como empresa, alguns lugares. Funciona como empresa. Eu não vou falar nome, mas eu conheço ditas igrejas que funcionam como empresa. E como é? A reunião deles é para ver as estratégias que serão usadas para que o povo invista, para que o povo jogue dinheiro lá, invista dinheiro na tal igreja. Eu conversei com um que ele falou que o salário dele era feito baseado no dinheiro que ele tirava dos fiéis. E que quanto mais gente e maior a entrada é o valor, não sei se é 10, 20, 30%, não sei quanto é, mas é dali que saiu o salário dele. Daí, irmãos, o cara fica tentado a trazer o máximo de pessoas para que o salário dele engorde, então trabalha como empresa, tem que bater meta. Sabia disso? E aí tudo é válido, desde que entre dinheiro. O alvo não é bem o evangelho é usado como marketing para trazer as pessoas e ganhar em cima disso. Logo você vai ver as campanhas da corda bamba, do sal grosso, né, da vassoura ungida e essas coisas, sabão ungido, e por aí vai. O objetivo é atrair a atenção das pessoas. Da rosa, né? Isso é coisa tremenda. Bom, não é esse o nosso alvo, mas isso está acontecendo, isso acontece, e as pessoas vão atrás disso, desse feitiço gospel. Eles vão, que não deixa de ser mandinga. Teve um debate aí de um líder de uma dessas igrejas neopentecostais, foi discutir com uma moça que era, acho que do espiritismo, do candomblé, não sei. E ele tomou um baile, porque ele foi falar que ela tinha, como é que é? Usava mandingas, usava amuletos, e ela falou, mas vocês também usam. Quando vocês usam sal grosso e tudo, e acabou com ele ficou com cara de paisagem. E ela estava errada? Não, porque eles fazem isso. Arruda, rosa, onde bota na sua casa o mal, passa tudo e leva lá para exorcizar lá no santuário, e depois vai falar de quê? Entendeu, irmãos? Infelizmente, existe isso. Então, quando eu passo em frente a algum santuário, eu olho se tem ensino da palavra, e precisa ser um ensino genuíno, né, irmãos? Onde os irmãos têm o direito de perguntar, isso aí não está na escritura, não. Tem que ter esse direito de questionar. Não é para brigar, não, irmãos, é questionar para você defender o que é certo, para você não confundir alho com bugalho, né?
Diz que focinho de porco não é tomada, nem conhaque de alcatrão é catraca de canhão. Mas as pessoas fazem essa salada, fazem essa confusão aí. Falta de ensino. Mas aí dentro desse texto, por isso que eu falei, eu procuro saber se tem ensino lá. O negócio é sério. Então nesse texto nós encontramos no ministério, nessa capacitação dada pelo Espírito de Deus, o apóstolo, que Paulo cita, profeta, doutor, evangelista e pastor. Discriminando as funções ministeriais ou exercício dos ministérios. Dói em meu coração saber que de uns anos para cá, nas denominações que conhecemos, pelas quais já passamos, não se escolhe obreiro, irmãos, por capacitação e chamada. Se escolhe obreiros por conveniência. E usa-se uma frase tradicional: eu orei ao Senhor. Mentira. Mentira. A gente sabe que é mentira. Coloca-se gente no púlpito sem nenhuma capacitação. Conheci um lugar onde os obreiros, irmãos, era como o papado. No papado, o cara é tão velho que eu não sei como que ele consegue ainda governar. Mas ele só coloca gente velha. Você pode ver que novo não vai. E eu conheci um ministério, uma igreja que colocava pessoas aposentadas. Sabe para quê? Para não precisar pagar salário. Só que o camarada não tinha capacitação. Ele entrava porque era aposentado. Agora você tem que ficar lá no púlpito escutando o quê? O famoso mumble. Você fica escutando lá o cara, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, né, irmão? O Senhor está presente. Ô, irmão, vamos ler a Bíblia. E ninguém aguenta ficar ouvindo um trem desse. E por que isso acontece? Porque a capacitação do Espírito é desprezada. Ou então o cara é capacitado em quê? Técnica de marketing. E ele vai pregar, aí surgem os famosos coaches. Alguns coaches são coerentes na sua fala, mas outros não têm uma ideia, irmão, do que é Bíblia, mas é colocado como obreiro. Hoje usa-se muito isso. Vai substituir o discernimento do Espírito, a capacitação da revelação da palavra, do ministério, psicologia. E você diz, pastor, a psicologia não é válida? Irmãos, o maior manual de psicologia que conhecemos é a Bíblia. Eu conheço gente que discorda, mas é interessante você ler passagens psíquicas que aludem ao psique humano, como Paulo, um exemplo, Romanos 12, onde ele diz o quê? Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou a passagem que eu citei, né, de Hebreus capítulo 5, onde a exortação é o quê? Exercitar o quê? O psique. Para quê? Para você raciocinar nas revelações, naquilo que você está lendo. Isso é bíblico. Uma clínica pastoral é baseada em quê? Exatamente nesse conhecimento que você tem do comportamento humano, viabilizando essa coisa dentro da Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Mas não você usar uma técnica de psicologia e fazer o cara andar, porque acontece isso, você analisa, mas você não pode dar para ele nenhuma direção, ele é que escolhe. Porque você analisa para dar aquela orientada e ele escolhe, eu quero ir para cá, e você alimenta. E não é isso, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que a nós obedecermos a direção do Espírito, a palavra do Senhor, e lembrando que a fé não é psíquica, ela é transcendental. É aí que as pessoas erram. E outra coisa, curso teológico não te prepara cabalmente para cuidar de um rebanho. O curso teológico ele tem valor para você aprender a arrancar, discriminar os textos, separar uma coisa da outra, ter a noção de hermenêutica, a prática de falar em público, a homilética, você separar os temas como missiologia, soteriologia, armatiologia, paracletologia, teologia própria, se separar
para entender isso aí, para transmitir para o povo no seu aspecto social. Porém, conhecer a necessidade do rebanho é coisa do ministério espiritual. Aí vem o governo espiritual que vai trabalhar em cima disso. Ou seja, por que precisa desses 5 tipos de ministros? Por causa da necessidade da igreja, e o texto diz, para a edificação do corpo de Cristo. Certo? Apóstolo, por exemplo, o que era um apóstolo? Normalmente, basicamente ou inicialmente, eram aqueles que tinham testemunhado a respeito da morte de Jesus, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Basicamente era isso. São os 12 pilares básicos. Mas pelo fato do apóstolo Paulo também ser apóstolo, a gente vê que isso não ficou restrito aos 12. Temos os 12, que foram os que deram início à obra, porém, a gente vai ver Paulo sendo escolhido como apóstolo ou enviado, certo? Que é um termo que você pode usar até para outros, porém, especificamente, aqueles que tiveram um contato direto com Jesus. Paulo teve, mas ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos, porém o que mais viajou, o que mais escreveu, o maior apóstolo a gente vê na escritura é ele. E ele diz que ele foi como um abortivo. O Senhor aparece para ele, certo? E deu a ele a revelação do evangelho. E aí, quando o apóstolo Paulo fala de apostolado dentro do ministério cristão, ele sugere o quê? Que Deus, dentro do nosso tempo, levanta apóstolos. Porém, é bom lembrar que apóstolo é aquele que tem a autoridade de falar e todas as igrejas reconhecerem sua autoridade. Ou quase todas. Agora, só que em nossos dias nós temos apóstolos, mas no sentido de função ministerial, é como um pastor, um presbítero. O apóstolo Valdemiro, mas ele é apóstolo só da igreja que está no comando dele. Ele não é reconhecido em outras denominações. Por quê? Porque ele não é apóstolo de ministério. Ele só tem uma função cujo nome é apóstolo. Algumas pessoas entendem, não sei se é o caso dele lá, que apóstolo é aquele cara que fundou uma coisa mega grande, ultra, não sei o que. Não. Ele poderia até pensar assim, porém isso não é real. Ele não tem autoridade para falar em outros lugares. Senão, outros lugares reconheceriam a fala dele. Para reconhecer a fala dele, só se ele for apóstolo. 2. Profeta. Eu vi um bacharel em teologia dizendo que eu li no livro. O cara não tem opinião própria. Ou seja, baseado na pesquisa do texto. Ele disse que não existe mais profeta em nossos dias. Aí um irmão que estava junto com ele perguntou, peraí, mas e o que Efésios 4 está falando? E aí eu não me lembro qual foi a definição que ele deu, mas é porque ele estava fazendo como papagaio, repetindo o que ele escutou do outro. Existe profeta em nossos dias. Nos moldes do Antigo Testamento? Não. O que é o profeta do Novo Testamento? É alguém que prega a palavra de Deus com inspiração, com revelação, com iluminação, certo? É isso. É o profeta, nós podemos chamar de o dom de profeta. É aquela pessoa que consegue pregar uma mensagem consistente, que, venha de encontro às necessidades das pessoas e é uma coisa profética. Doutor, eu separo, em algumas traduções vem escrito mestre. Eu costumo fazer distinção entre mestre e doutor. Por quê, irmãos? Bom, porque mestre é alguém que ensina, alguém que prega. Estou falando não no nível de Jesus, que ele é o mestre dos mestres e é doutor. Eu estou falando pelo seguinte: existem pessoas que estudam e conseguem, eu conheço apologistas, que eles não têm a revelação do texto. Eles conseguem juntar material de outros e dar um ensino genuíno baseado no que leu dos outros. Conheço apologistas que só trabalham dessa forma. Eles não têm uma definição, eles mesmos não olham o texto e
arrancam verdades do texto e pregam. Não. Eu já vi alguém dizer assim: pastor, eu já observei que você não prega mensagem da rede social. Não vou falar o nome. Eu falei: como assim? Eu falei: porque a maioria dos pregadores que eu conheço, eles vão lá na rede social, escolhe a mensagem de um pregador, adapta para ele e prega. Senão eu posso até pegar algumas verdades da mensagem de alguém que está pregando na rede social. Porém, copiar não, eu dependo da revelação do Senhor dentro de um texto. Aí você encontra alguns dizendo assim: não, mas esse negócio de revelação do texto, a palavra já é inspirada por si mesma. É uma falácia. Por quê? Porque se fosse assim, irmãos, todo lugar herético que adora demônios e tem uma Bíblia, essas pessoas seriam salvas. Porque já que a Bíblia é inspirada por ela mesma para salvar alguém. O diabo não cita a Bíblia? Ele que é? Ele virou ministro do Evangelho agora? Está fora de contexto. Então, na verdade, irmãos, é claro que eu preciso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por si mesma. Isso é verdade. E o cara costuma fazer leitura e dizer: irmãos, eu não preciso fazer comentário porque a Bíblia já fala por si mesma. Ô bonitão, então faz assim: não precisa ter mais culto. Dá a Bíblia para os irmãos e manda ler em casa. Porque eles vêm com a ideia de exposição bíblica, só exposição bíblica. Não tem exortação, porque eles dizem que isso em tese, isso é tese. Porque não existe o fator profético. Certo? E não existe a questão, para ser doutor, é baseado em quê? Na faculdade ou é baseado na revelação do Espírito? Porque doutor, biblicamente, não é o mesmo doutor da faculdade. Está entendendo? Os moldes são diferentes. Caso fossem da faculdade, então o Espírito Santo não precisaria dar o dom de doutor. O professor, ele pesquisa e repete. O doutor, ele arranca a verdade de um texto. Eu vou independente do que ele pesquisou. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente trabalha e conhece hidráulica. Eu não gosto muito, mas eu conheço de hidráulica, né? Não a de tubos metálicos, mas tubos plásticos eu entendo. E vocês sabem que todo ano eles criam coisas diferentes, acessórios diferentes da hidráulica. Então, seja para vasos, para lavatórios, ralos, vem coisas diferentes. E quando chega, o dono da obra entende que você é um encanador, que você é um cara que trabalha com hidráulica. Então, que você sabe o que está fazendo. Aí quando a gente olha muitas coisas que eles trazem, eu falo assim: meu Deus, nunca vi isso. E por que a gente consegue fazer? Porque a gente olha o princípio, como é que era o outro. E aí você tem que estudar, vem um manual, mas nem sempre você consegue entender o manual. Aí você olha, de repente você consegue, sabe, conhecer como que faz baseado nos princípios anteriores. É o que se chamaria de doutor, quando você pega um texto difícil e todos dizem coisas diferentes e você vai orar e o Espírito de Deus abre o teu entendimento na Escritura, porque é isso que vai acontecer, e você arranca verdades dali que você fica espantado. Gente, eu nunca ouvi falar isso. Mas agora você consegue ver que isso está espalhado em toda a Escritura. Eu disse assim: glória a Deus, eu recebi uma revelação do texto. Isso é o quê? É o doutorado cristão. Esse doutorado, entendeu? É você arrancar uma verdade, uma coisa que você nunca tinha visto antes, mas Deus abriu o teu entendimento. É muito perigoso quando a gente fica baseado só no que a gente ouviu dos outros. É importante pesquisar, é importante questionar, é importante você especular. Lembra? O que é perigoso é transformar, como eu disse anteriormente, a especulação numa doutrina. Porque é só especulação. Mas na especulação, pode Deus abrir o teu entendimento, certo? E te dar uma revelação do texto. Geralmente é para os doutores. Eu me lembro que eu ia ensinar a palavra, novo na fé, e me colocaram na escola dominical, irmãos. Eu escrevia 4 páginas de um caderno para falar 30 minutos. Você acredita que eu li aquelas 4 páginas pro grupo de mocidade
Assim, ó, 30 minutos para mim pareciam 30 anos. Que dificuldade para ensinar, porque eu ficava repetindo o que eu li. E no primeiro dia que eu estava ensinando, alguém me fez, os irmãos eram até maldosos, né? Eles tinham conhecimento, eu não. E um irmão daquele que tinha um conhecimento bem elevado, apesar de ser novo, ele fez uma pergunta, me deixou enrolado. Eu não sabia o que responder, porque eu não tinha conhecimento para isso. Eu não estava capacitado para isso. Anos mais tarde, Deus me deu uma revelação de que à noite Ele tinha me dado algo relativo ao que eu tinha orado e pedido a Ele no que tange ao ensino da palavra. E aí, irmãos, eu louvo a Deus, porque isso é do Espírito Santo, não é nosso. A gente pega um versículo e pode falar horas. É por causa de nós? Não. Capacidade vinda do alto. Como que consegue pegar um versículo desse tamanho e falar horas? Prega até a noite toda. Por quê? Porque é uma revelação, irmãos. São três coisas, né? Iluminação, revelação e inspiração que acompanham uma mensagem. Então, para você ter essa capacidade, isso não vem de nós, vem de Deus. Alguém já disse que para a gente ter mensagem para transmitir para o rebanho a semana inteira, 3 vezes, 4 vezes na semana, tem que ser Deus. Verdade, tem que ser Deus. Vocês acham que todas as vezes que eu venho para transmitir a palavra, eu estou lá em casa com um livro desse tamanho, cheio de mensagem? Não. Eu venho, muitas vezes, à tarde, no domingo, por exemplo. Quando eu sair daqui, eu não tenho a mensagem da noite. Eu não sei o que eu vou falar à noite. Não tenho ideia. Agora, mas eu leio a Bíblia? Leio. Eu leio a palavra? Leio. Medito. Agora, na hora de um tema para pregar, eu tenho que perguntar para o dono da dispensa, porque eu sou dispenseiro de Deus. Eu tenho que perguntar para o nutricionista, Espírito Santo. Eu tenho que perguntar para ele, Senhor, qual é o cardápio para a noiva essa noite? Certo? Porque eu não tenho direito de escolher a mensagem. E aí sim, ele me dá o tema, ou ele me dá o versículo, e daí eu vou desenvolver o que eu vou falar, porque a palavra precisa vir dele, para a nossa edificação. Então, o doutorado divino diz respeito a essa capacidade, a essa revelação do Senhor dentro de um texto da Escritura Sagrada. Quarto ministério, evangelista. Dentro do ministério, quando a gente fala de evangelista, irmãos, nós estamos falando daquele obreiro que funda ministérios, tá? Falando assim, superficialmente. Normalmente é aquele que ele prega, começa numa casa, daquela casa ele abre, junto com a arrecadação financeira das ofertas e dízimos, ele compra um terreno, né? Ou doação de alguém, ele arruma o terreno, constrói, arruma tudo direitinho, os irmãos começam a cultuar, ele estabelece ali um obreiro para dar continuidade e ele avança para abrir outras congregações, certo? Isso aí é o evangelista. Normalmente, irmãos, os evangelistas, não são todos, mas a maioria dos evangelistas, a grande maioria, para mim eu diria que é um dos maiores ministérios da Escritura. Cantam, pregam, ensinam, tem outros que tocam algum tipo de instrumento. Praticamente eles sabem fazer tudo porque eles vão fundar um trabalho. Então eles sabem, preparar cada um para fazer o trabalho. Professor de escola dominical. O evangelista é um ministério, eu diria, completo. Eu conheço um obreiro aqui que eu admiro muito, um pastor, que na verdade ele é evangelista. Está pastoreando, mas ele é evangelista. O homem canta, prega, ensina, toca, compõe. Gente, esse camarada tem tudo, é completo. Admiro, muito interessante. Quinto ministério, pastor. E aí, irmãos, quando nós falamos de pastor, diz o ditado, como é que é? E aí a porca torce o rabo. Quando a gente fala de pastor, irmãos, você pode contar no dedo pastores de ministério, porque a maioria toma conta. E o que é o pastor de ministério? É uma coisa assim bem
sabe, espinhosa. E se eu coloquei aqui à frente, vou falar de uma vez, né? Eu não sei se eu anotei para falar aqui. Se eu anotei, eu deixo para falar depois. Se eu não anotei, vou falar de uma vez. Então tá. Eu creio que eu... Oi? Não? Pastor. Pastor, irmãos, é alguém que ele... Como é que é o pastor de ovelha? Para a gente ter uma ideia do que é o pastor de ministério que Deus chamou. De ovelhas, é aquele homem que ele mora com as ovelhas. O famoso aprisco de que se fala não é aquele quadradinho, aquele cercadinho como muitos pensam. Ontem, inclusive, eu estava pesquisando sobre isso. Normalmente era nas cavernas e só tem uma porta. E o pastor costumava dormir na frente da porta e o rebanho ficava dentro da caverna à noite. Na verdade, o pastor, irmãos, ele dormia com o rebanho e acordava com o rebanho. A família do pastor morava junto com ele, no caso dele ter família, junto ao rebanho. E migrando com ele pelos desertos, levando o rebanho de um pasto para o outro. A ovelha, ela tem uma visão curta. 8 metros de distância ela enxerga bem, depois nada. E a ovelha é muito ignorantezinha, burrinha. Ela tem pouco conhecimento, ela não conhece erva. Nós perdemos um carneiro assim. Comeu uma erva brava e morreu. Não deu pra gente, a gente não estava na hora, não deu para impedir, ele comeu e morreu. Então o pastor tem que tomar cuidado, porque a ovelha não sabe qual é a erva que ela pode comer, qual que não pode. E nisso aí, ela também, algumas costumam deixar o rebanho e querer pastar, andar para mais longe do rebanho. E o pastor às vezes, hoje opera, mas costumava quebrar a pata dessa ovelha, tá? Isso é fato. E depois, nesse período de recuperação, ela ficava caminhando ao lado do pastor. Quando a pata sarava, ela já estava acostumada a andar com ele e já não ia mais para o lugar perigoso. Era uma forma de obrigar a ovelha a andar junto com o rebanho e não correr o risco de cair num precipício ou nas garras de um lobo. O pastor, ele enfrenta calor, frio, noite e dia junto com a ovelha. Então as ovelhas nascem e o primeiro rosto que elas veem é do pastor, cheiro do pastor. E o que acontece? Ele sabe o nome de cada ovelha, porque cada uma nasce nas mãos dele. Se ele tiver 100 ovelhas, ele sabe falar nome, sabe contar, sabe o histórico de cada uma delas. O que é isso? Esse é o pastor verdadeiro. Lembrando que Paulo, quando ele fala de pastorado, em Gálatas, ele disse: meus filhinhos, pelos quais sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está falando de um pastorado. Ou seja, o pastor é aquele, irmãos, que gera, ele tem útero espiritual, pastor verdadeiro. O tomador de conta não, o tomador de conta eu conheço um monte. Que você olha, sabe o que está acontecendo com a ovelha, mas ele está alheio, porque ele não é pastor. Entra um lobo, ele não sabe distinguir um lobo de um obreiro sério. Não tem discernimento, ele é cego. Ele é bom na teologia, péssimo na fé, péssimo no ministério, muito bom na função como profissional de púlpito, porém é péssimo como profeta, como doutor, como alguém que conhece o que está acontecendo com a ovelha. Pastor que não conhece ovelha, irmãos, não é pastor. Meu irmão, vamos orar, né? Vamos orar. Porque tu não é pastor, cara. Por que você está falando que vai orar? Para a glória do Senhor, meu irmão, se tu é um pastor, antes da ovelha ligar, você já sabe o que está acontecendo com ela. Por que você é o bambambam? Não, porque Deus te chamou para ser pastor. Quer um exemplo? Tem que ter útero.
do que eu estou falando? Vocês sabem, na live, pode botar um joinha aí. A mamãe pode não ser crente, querido, mas quando tu apronta na rua, quando você bota o pé na porta, tua mãe fala o quê? O que houve? O que aconteceu? Você, nada não, vem aqui. Como é que a mãe sabe? Você consegue explicar isso? Mãe, meu irmão, não se engana, por quê? Ela gerou. A ovelha fala o que quiser, meu irmão, o pastor sabe. Por que ele sabe? Porque ele é pastor. Às vezes no telefone, o pastor já sabe. Só da pessoa passar na frente dele, fala, misericórdia, essa ovelha está com problema. Sabe? É como um bom médico. O bom médico, ele até pede o exame, mas ele já diz o que você tem. Cor dos olhos, cor das unhas, cor da pele. Sabe? Tem farmacêutico que é assim. Você chega no balcão para falar de uma coisa e fala, você está com problema nos rins. Por quê? Pela unha, pela cor do olho e por aí vai. O que é isso? Alguém capacitado para aquela área. O que mais nós temos são tomadores de conta. O que mais nós temos são pessoas que falam pelos cotovelos, porque eles não sabem do que estão falando. Porém, irmãos, quem é chamado por Deus, o homem chamado por Deus, ele sabe, porque Deus deu essa capacitação. Por isso que a função do ministério é algo dado diretamente por Deus. Hebreus 5, versículo 4, diz o seguinte, mas ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que são chamados segundo o modelo de Arão. Tal como Arão, aqueles que Deus escolhe. Então o grande sofrimento hoje que há nesse elevado número de pessoas que cismam que são pastores e ficam abrindo portinhas, é que a maioria, 99,9%, não foi chamado para ser pastor. E falando de função e ministério, tá? Ainda me detendo, quis adiantar, né? Falar sobre o pastor. O pastor, ele chora e se alegra com a ovelha. E todo problema que vem para a ovelha tem que passar por ele primeiro. Ele que recebe a primeira pancada. Por quê? E ele não é o dono das ovelhas. Você sabe que o pastor é uma profissão, né? Pastor de ovelha. É uma profissão que poucas pessoas querem. Porque você tem que ficar o tempo todo com a ovelha. E paga bem. Agora, já no pastorado, tá? No meio cristão, todo mundo acha que chegando lá ele vai ganhar dinheiro, porque essa é a ideia dos mercenários, né? Eu tendo aí 100 pessoas, todo mundo dando dízimo, ele já calcula. A coisa é tão séria que aqui perto teve um cara que quando ele entregou ao rebanho, ele cobrou um valor. E aí uma moça que era diaconisa disse, mas pastor, a igreja é alugada. Ele, não, estou calculando o dízimo de cada um, a cabeça de cada um vale um dízimo que eles dão. E ele cobrou, irmãos, a irmã se afastou do evangelho. Ele vendeu a cabeça das ovelhas, amado, baseado em dízimo. Negociou o sagrado. Sabia que existem esses picaretas? Esse bicho é pastor de quê? Complicado. Entendeu? Aqui pertinho, tá? Muito bem, falando de função e ministério dados por Deus, Estevão, por exemplo, irmãos, ele foi separado, eu não coloquei aqui nos ministérios, que está em Efésios, mas foi levantado, por causa da necessidade da igreja, os diáconos. E aí, pediram aos irmãos que escolheram 7 irmãos cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que não é mais a prerrogativa de um diácono hoje. Diácono hoje é o irmão que vem nos cultos regularmente, ele é dizimista e tal, e aí o pastor já pega ele e separa como diácono. Mas não é essa a prerrogativa bíblica. Ele tinha que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Praticamente é o pastor da porta, tá? E escolheram Estevão, que era diácono, né? Que quer dizer serviço, ou aquele que trabalha, aquele que executa algum tipo de trabalho, serviço, diácono. E só que Estevão não era só diácono, na função era função de diácono,
mas ele também, o ministério dele era de doutor na palavra. Se você ler a passagem que se refere a Estevão, você vai ver a palavra que ele deu para as autoridades judaicas. O nível de profundidade revelam que ele era um doutor na palavra. Filipe era diácono na sua função, mas era um evangelista no seu ministério. Olha o que aconteceu em Samaria por meio de Filipe. Pedro, ele era apóstolo, mas ele diz em 1 Pedro 5:1, ele diz que ele era presbítero na sua função, certo? De auxiliar no ministério. O que se exige dos ministros? O que se exige? Que sejam realmente vocacionados. O que se exige de verdade? Não nessa politicagem que a gente vê, não. Exige-se que eles de verdade sejam vocacionados, que eles tenham sido chamados por Deus. Jeremias 1:5, no caso, está se referindo à vocação de profeta. Ele disse, o texto diz, antes que te formasse, te santifiquei, e antes que saísses da madre, né? Antes que nascesse te chamei, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Nesse caso aqui, restrito a Jeremias, ele no caso chamado para ser profeta nos moldes do Antigo Testamento, o Senhor disse, olha, eu chamei você antes de você nascer. E na verdade, irmãos, o pastorado, a escolha divina é feita como? Pela soberania de Deus. Deus resolve escolher. Não combina com aquele hino que diz que o Senhor vai escolher o menor da casa, né? Hoje Deus vai procurar o menor da casa para escolher, irmão. Isso infelizmente, o hino até é bonito, mas a letra é equivocada. Que Davi era o menor, era desprezado e tal, que Davi já não aguentava mais, aí Deus foi lá, escolheu ele e exaltou. É uma coisa assim, sabe? Um hino antropocêntrico. É perigoso. Onde trabalha-se a glória humana e não a glória de Deus. Se Deus tem que escolher alguém baseado, irmãos, na pequenez, eu até ironizo. Então, significa que Deus, o número de anões vai sobrepujar os púlpitos, por questão de tamanho. Por questão de pobreza, então, meu irmão, só quem é dos guetos vai poder se tornar um ministro do evangelho, né? Quem for milionário, quem for rico, Deus não chama. Será que é essa a base? Não, irmãos, Deus não escolhe por causa do homem, Deus escolhe por causa dele. Antes de você nascer, ele te escolhe. Então não é escolhido baseado em capacidade humana, é baseado na soberania dele. Ele quer escolher e pronto. Desde quando Jacó, por exemplo, não é para o ministério, é para a direção da nação. Mas desde quando? O que Jacó tinha melhor do que Esaú, Esaú melhor que ele? Nada. Jacó era um problemático, mas Deus escolheu e transformou. Ou será que tem algum homem na terra que Deus falou, pô, esse cara é perfeito, vou escolhê-lo? É assim? Não. Deus escolhe por sua soberania e vai moldar dentro do seu propósito. Então exige-se que o obreiro seja vocacionado e preparado, né? Eu citei inicialmente Hebreus 5:4 sobre Arão, e 2 Timóteo 2:15, onde diz, procura apresentar-te a Deus. Aí já fala do seu preparo, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tem que ter capacidade, tem que ser capacitado, chamado, vocacionado, capacitado. Não pode ser qualquer um. 2, que sejam cheios do Espírito Santo. Eu falei na introdução desse tema. Para o ministério, tem que ser cheio do Espírito, mas não pode ser cheio de eu. Cheio de eu acho. Tem um camarada aí, né? Foi falar comigo, e o camarada vem, sabe, jogando confete, sabe, um negócio assim, e ele se apresentando e mostrando que ele é, que deixa de ser. Para quê, irmão? Se Deus te chamou, glória a Deus. Já viu? O pregador que gosta de chegar atrasado na reunião, ele vai pregar num congresso. Ao invés do abençoado chegar no início da reunião, às vezes acontece um atraso, mas muitos gostam de chegar perto da hora de pregar. Para quê?
para que todo mundo fique, primeiro, esperando ele, segundo, vendo-o entrar. Chegou o pregador. Aí chega o bonitão lá, com aquele terno abacate, com a gravata vermelha, um sapato amarelo, cor de abóbora, um palhaço. Para quê? Para ser... Chegou o pregador. Ou pela misericórdia eu sou missionário. Pela misericórdia eu sou pastor presidente. Aí você já sabe que está falando com um bobão. Que ele está mostrando o quê? O que ele não tem. Porque quando você não tem, você grita para todo mundo. Você já viu algum milionário gritando pela rua? Eu sou milionário! Não. Você escuta um bobão na fila do INPS dizendo: é porque eu tenho investido, eu estou vindo aqui no banco hoje para sacar 200 mil. Não sei o que. É o bobão que não tem R$2, mas ele diz que tem. Quem tem não fala que tem. Quem é não diz que é, irmãos. O falso humilde, por exemplo. Irmão, eu sou a menorzinha da igreja. Pode observar que é a mais perigosa, a mais exaltada. Por que fala isso? Porque a Bíblia diz que o menor é maior. Então para que ela está falando que é menor? Mentira, pisa no calo dela e você vai ver se ela é menor. Ela vai rodar a baiana. É nada, conversa. Quem é não diz que é, não precisa. Está todo mundo vendo. Certo? Então, que sejam cheios do Espírito. Citei aqui anteriormente em Lucas 24:49. Ficai na cidade até que sejais revestidos de poder. Ou então Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Textos recorrentes, citados, que você precisa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. 3. Que sejam genitores espirituais. É isso, ó. Gálatas 4:19. Quando eu citei anteriormente Paulo dizendo: eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, genitores. Exige-se que o obreiro seja um genitor, um pai, alguém que gera vida, alguém que tem o rebanho como seus filhos espirituais. Paulo fala isso de Timóteo, meu filho, acho que é Timóteo que ele fala, ele diz: o qual gerei nas minhas prisões. Sabe? É coisa linda você engravidar do céu, engravidar do Espírito. Não nos moldes da Maria, né, que teve Jesus, a encarnação do Verbo, mas você engravidar da salvação de alguém. Vai ficar gravado agora o que eu vou falar rapidamente aqui também, um testemunho de uma mulher que ela vivia uma vida desregrada sexualmente depois que se separou do marido. E aí, irmãos, ela com seus 30 anos, eu creio, 20 e poucos anos, ela colocava um short, imagine, de uma menina de 12. Porque aquele short estava tão apertado que eu fico pensando quanto tempo levou para ela entrar naquele short. E aí ela vinha, passava por mim, eu cumprimento qualquer pessoa. Morava lá, ela vem subindo de manhã e eu descendo, ou vice-versa. Eu falo bom dia e boa tarde. De manhã é bom dia, cara. Então, se era tarde e a gente não se viu na rua, eu passo por ela, boa tarde. Mas todas as vezes que ela vinha na minha direção, irmão, nós nunca conversamos, porque ela baixava a cabeça e passava. E eu sempre orava por ela, sempre orava, vida totalmente desregrada. E certo dia, na cidade onde eu morava, eu mudei desse bairro, fui morar em outra cidade, e nessa cidade, no caso Barra Mansa, eu orava pela madrugada, quando Deus falou comigo assim: quando orares pela madrugada, ore pela fulana de tal. Lembra, eu já orava, só que Deus disse: vai orar por ela. E eu orei. Naquela madrugada, umas 2 da manhã, eu acordei, me lembrei do que Deus falou, e orei por ela e disse, e na oração, o Espírito de Deus me impeliu a orar da seguinte maneira: salva e de imediato encha do teu Espírito, batize com o Espírito Santo, para que ela não se desvie. Pronto, orei. Dias depois, como eu trabalhava com vendas, passei aqui pelo bairro onde eu morei, e uma irmã veio correndo e disse assim, contou um monte de coisas e disse: sabe quem se converteu? Você não vai acreditar. Eu falei: não, é quem? Ela disse: fulana de tal, a tal que eu orei. E aí eu disse: gente, ela falou: e você não... Aí eu fiquei pensando: e o batismo?
com o Espírito Santo. Falei, você não sabe demais. Eu falei, esse eu acho que eu sei. Ela disse, Jesus batizou ela na hora com o Espírito Santo. Essa irmã está no Evangelho até hoje. Bênção, faz muitos anos. Irmãos, e eu olho para ela e sei, eu gerei no joelho. Gerei. Eu olho para ela como o quê? Apesar de ter mais idade, como uma filha, porque eu gerei. Então há pessoas aonde nós já estivemos entre tripas e sangue e lágrimas para que essa pessoa estivesse no Evangelho. Isso, algum tempo atrás eu estava em lágrimas por causa de pastores que estão trocando o ministério por um par de coxas. Vai para os braços da prostituta. Pior, ainda prega para a prostituta dizendo que ela tem que se arrepender, sendo que eles estão adulterando. Então eu estava em lágrimas. A dor era muito grande, parecia que tinha um punhal em cima do coração. E eu disse, meu Deus, o Calvário não é o bastante, o revestimento de poder não é suficiente para esses homens estarem nessa situação decadente, vergonhosa, ainda defendendo seu comportamento exacerbado no mal. Mas a gente só sente essa dor quando o Espírito de Deus está na nossa vida e quando a coisa que está aqui é dele, não é nossa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Você não aprende isso no seminário, você aprende de joelhos. Isso é coisa transcendental, não é coisa psíquica. Como o Bobão falou para mim, se eu quiser eu imito um bocado de língua estranha. Eu falei, claro, é um palhaço, tem razão de brincar com as coisas do céu. 4, o que mais se exige dos obreiros? Que usem o arsenal espiritual, irmãos, dado por Deus em Efésios 6:11. Tomai toda a armadura de Deus, toda. Ou 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 e 39. O 1 ensina que nós devemos receber, falar línguas estranhas, ser batizado com o Espírito Santo. E o 39, não proíba ninguém de falar línguas. Ou seja, o arsenal espiritual. Língua estranha, como nós temos ensinado, principalmente no ministério, é quando eu já orei tudo que eu tinha que orar, irmãos. E alguns irmãos que pensam que são equivocados no que tange ao movimento, ao trabalho pentecostal ou de plenitude do Espírito, que é mais preciso do que o nome corriqueiro, eles não sabem que orar em línguas não tem nada a ver com sentimento de alegria. Na maioria das vezes, quem ora em línguas é porque está totalmente arrasado ali, contrito, quebrantado, e já não tem palavras de oração. Então ele ora em línguas. É um dom. Quantas pessoas já tiveram revelações profundas de Deus orando em línguas? Conheço alguns, porque Deus deu revelação nessa situação. Isso aí foi dado para quê? Como arsenal espiritual. Eu diria que a língua estranha é a senha dos ministros de Deus. Eu vou ter sempre alguns com o seu desequilíbrio de conhecimento falando o contrário, eu não me importo. O que eu vou falar é o seguinte: mergulhe no Espírito, deixa Deus te usar. 5, que sejamos vacinados, é o próximo tópico, pelo Espírito do Senhor, contra o denominacionalismo. Olha, irmãos, o denominacionalismo pode ser algo que já existe, placas, como também você pode ser um denominacional sem perceber. O que é o denominacionalismo? É aquilo, é a minha igreja, o meu rebanho, o meu povo, no sentido de ser minha propriedade. Isso é denominacionalismo. Eu penso que aqui a gente tem que buscar muito poder. O outro, eu penso que a gente tem que trabalhar na área financeira. Isso é a sua igreja. Isso é denominacionalismo. Eu não acredito nesse negócio de revestimento de poder, isso é falso. Aí eu vou defender isso aqui, a famosa ramificação teológica. Por que você faz isso? A igreja é sua. É o seu rebanho, mas não de Deus. É você que manda, né?
Você é o bambambam. Bam, bam. O Espírito Santo ali é só um fantoche. Porque é isso que nós vemos. Aqui é desse jeito. Aqui. Não estou falando de você administrar dentro do texto sagrado. O que eu estou falando é de você administrar baseado nas suas convicções, não no que a Bíblia Sagrada diz. Não vou perder meu tempo falando para pessoas que já estão pervertidas no seu próprio entendimento, então é besteira você insistir com eles. Porém, eles existem e os filhos de Deus saem fora de lá. Politicagem eclesiástica é quando o que vale, irmãos, é o jogo de interesse. É a verdadeira, aquela frase diabólica. Ô irmão, ninguém precisa saber não, só nós aqui em off. Existem segredos no ministério? Sim, mas você não esconde por más intenções. Existem coisas que a gente não fala para poupar o rebanho, né? Por exemplo, pecado grave de alguém. Se foi uma coisa no oculto, a gente evita de trazer para o rebanho para não causar prejuízo. Mas não é porque nós estamos usando de maldade. Porém, existem injustiças que o cara chama, fica aquela facção escondidinha num canto aprontando, entendeu? Em off. Então esse negócio de off, tô acostumado com isso. É aquela, né? Vem para minha gangue. São os clãs criados no meio do denominacionalismo. Politicagem eclesiástica. E aí vem a venda da cabeça dos obreiros, quem está comigo, para a rebelião e por aí vai. Comércio do sagrado, já falei no início, que nós estejamos guardados, irmãos, daqueles que vendem Jesus de 30, Jesus de 50, mas se você quiser ganhar mesmo, tem Jesus de 1000. Quer dizer, os caras não têm um pingo de vergonha na cara e um pingo de temor. Então eles vão vender sabão ungido, eles vão vender rosa ungida, eles vão vender, por aí vai, negociando o sagrado, sem contar quando a política toma conta, e por isso muitos desmiolados aparecem aí enchendo a paciência da gente em relação à questão de bandeiras. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que o palhaço que liga brasileiro, né, entra na live e ainda vem falar de bandeira. Eu não sei de qual país o abençoado é. Aí não sabe que a outra bandeira tem a ver com o conceito judaico-cristão, que é onde as nossas leis estão baseadas. Também não sabe, né? E aí vem falar besteira. Mas nós não defendemos em cima do púlpito, ou como se diz, colocamos no lugar sagrado essa bagunça política que a gente vê aí, onde se negocia o sagrado. E para terminar, que busquemos a unidade do Espírito. E quando a gente fala de unidade do Espírito, irmãos, é fruto. Não é baseado em denominação, não é baseado se eu sou o cara mais espiritual ou não. Não é baseado nisso. Não interessa de onde o irmão está, eu quero saber se ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Se ele é membro do corpo de Cristo, eu quero saber se ele tem comunhão. Se tiver, as outras coisas Deus pode resolver. Mas a unidade do Espírito tem a ver com fruto, tem a ver com a mansidão, com a temperança, domínio próprio, temor de Deus, né? Alegria do Espírito, aquela relação viva que a pessoa tem com Deus. Unidade do Espírito, plenitude do Espírito. Pessoa cheia do Espírito Santo ou batizada com o Espírito Santo. As pessoas que são cheias, mas não são batizadas, não falaram línguas ainda, mas eles são cheias. Então, mas nós falamos plenitude quando ele é batizado com o Espírito Santo. Aí é plenitude do Espírito. Os dons, em vigência, o ministério, que é para nós, irmãos. É para os crentes. Certo? Plenitude. E para terminar, o último item. O avanço do reino. Ou seja, que busquemos a unidade do Espírito, plenitude do Espírito e avanço do reino. Olha a palavra, reino. Não é a sua placa. Irmão, vem cá, você recebeu a cura onde? Na denominação laranja com farinha. Onde você recebeu? Eu sou a igreja Almôndega. Para com isso, irmão. Fala de Jesus. A glória dele. Quem salva é ele. Não é a tua portinha que salva, não. Quem salva é Jesus. Biblicamente, quem salva é Jesus. Ou então, como uns aí ensinam, eles são um remanescente fiel. Se você não entrar por aquelas portas, filho, você não vai para o céu. Mas deve ser o céu deles, que eu nem quero ir.
né? Para esse tipo de céu. Tem um dia da semana que eles vão guardar lá em cima, consegue mandar o Cronos lá pro alto. Kairos lá, não sei o que está fazendo lá. Ou seja, o tempo eterno não existe para eles. Então, mas eles dizem que salvo é só aqueles que estão dentro do arraial deles. Você está pensando que isso é brincadeira? Enfrentamos esse problema aqui em Volta Redonda. Os irmãos, a gente estava com a Bíblia debaixo do braço, eles também. E a gente chegava e falava: paz, querido, paz do Senhor. Aqui, ó. Viravam as costas. Juiz de Fora. Eles não respondiam, sabe por quê? Incrível. Mesma denominação, só que de pastores diferentes. Eles não respondiam, porque foram ensinados pelo líder que nós éramos mundanos. Teve um que chegou a dizer para o pastor do nosso ministério o seguinte: os meus membros, olha só, os meus, estão proibidos de cumprimentar os teus membros, e se forem lá na reunião vão ser maltratados. Falou. E principalmente você. Aí eu pergunto, irmãos, esse pastor que conversou com ele é muito educado, e educação não tem nada a ver com o que eu vou falar. Ele teve sorte que ele não falou foi comigo, porque eu ia chamar ele de bode no meio da rua mesmo. Ô seu bode safado, sem vergonha, toma vergonha nessa porcaria dessa cara. Você tá em quê? Tá servindo quem? O capeta, rapaz? Você é maluco? Eu não tenho problema, não faço na cara dele. O outro, de frente para a nossa congregação em Barra Mansa, falou: pô, meu filho está desviado. Ele está frequentando. Aí, só que ele não sabia que o irmão era do nosso seminário, que estava conversando com ele. Falou: ele está frequentando aquela igreja ali, ó. Eu estou orando para ele voltar para os caminhos do Senhor. Olha só, irmãos, o que é o denominacionalismo louco. Quer dizer que lá no nosso ministério o cara ia para o inferno. Na denominação dele o cara estava salvo. Não é Jesus que salva, é a denominação. Esse é o perigo. Quem salva é Jesus. Amém? Cuidado, que nós busquemos viver na presença de Deus com a preocupação de fazer valer o reino, não a nossa vontade. Se alguém converteu-se ao Senhor, está numa coisa, servindo a Deus de verdade, amante da palavra do Senhor, de coração, sabe, apaixonado pelo céu, eu estou preocupado com o reino. Eu não vou jogar o jogo, sabe, de sair da Bíblia para defender minhas ideias malucas. Eu não sou salvo pelas minhas ideias, eu sou salvo pelo Senhor mediante a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma presença especial de Deus nesta manhã, no nosso meio. Vamos continuar pregando cruz. Vamos continuar pregando Bíblia. Bíblia. Nada de politicagem, nada de minhas ideias. Elas vão ser submetidas a esse livro. Se estiverem de acordo, ficam. Se não estiverem, serão deletadas. Mas permanece a vontade do Senhor nosso Deus. Oremos por um grande avivamento, onde nós possamos ver unidade e plenitude juntos. Preocupação com frutos e preocupação com os ministérios espirituais dados pelo Senhor. Amém? Deus amado, em o nome bendito de Jesus Cristo, te glorificamos, te honramos, te exaltamos por essa oportunidade singular, ímpar, de estarmos no começo da semana oferecendo a primazia do mesmo a Ti, para Te louvar, para Te adorar, para meditarmos no oráculo sagrado, na Tua palavra. Que nós honremos o ministério sob o qual estamos, que honremos o governo espiritual apostólico dado pelo Senhor aos seus filhos. Sim, meu Senhor, nas bases dos patriarcas, profetas e apóstolos, que nós não saiamos do texto sagrado, que não saiamos da Tua palavra, que as nossas ideias sejam subordinadas ao Teu querer. Por isso, fortalece aqueles que têm um coração voltado exclusivamente para Ti, fortaleça os joelhos trementes, conforte os corações, exalte, meu Senhor, aquele que se humilha perante a Tua face e dê coisas novas para o seu crescimento espiritual. Despede-nos em paz,
dá-nos a tua proteção, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.